Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify, um novo episódio para você. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Lauren, uma oftalmologista muito ligada ao esporte. Lauren, seja bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Vou apresentar você aqui e se eu esquecer de alguma coisa, você pode complementar, tá bom? Uhum. Hoje a gente vai receber a doutora Lauren Mourão, médica oftalmologista com uma trajetória acadêmica e profissional exemplar. Iniciou seus estudos em educação física na UFJF, cursando até o 7º período entre 2006 e 2009. Posteriormente, graduou-se em medicina pela Faculdade Suprema. Realizou residência médica em oftalmologia pela UFJF e especializou-se em córnea e doenças externas oculares pela UFMG. Além disso, é médica hiperbarista, certificada pela Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, desde 2017, e atua como professora na formação de novos profissionais hiperbaristas. Seja bem-vinda, doutora Lauren. Muito obrigada. Eu falei algum termo errado? Não, de forma alguma, tudo perfeito. Tudo certo? Então, tá bom, Lauren. Fico muito feliz de você estar aqui, né? A gente não se conhecia ao vivo, só via Instagram. Até por intermédio da Thalita, que é sua treinadora de corrida, já esteve aqui com a gente. Uhum. E eu tô muito feliz de ter você aqui hoje. Eu também, muito feliz com o convite. Que bom. Laura, antes da gente começar, eu vou agradecer as nossas patrocinadoras, que é a Live Juiz de Fora, que esses looks incríveis que a gente veste aqui no Deixa Ela Falar são da Live. E a Paula Botelho Acessórios, que também veste a gente com esses acessórios maravilhosos. Você conhece essas duas marcas? A Live já é minha parceira, né? Ah, que legal! Muito bom. Aí adoro as roupas da Live. A gente treina bonita e confortável, né? Isso mesmo. E para nossa audiência, na Live Juiz de Fora, a gente tem o cupom Deixa Ela 10 com 10% de desconto. Laura, vamos começar então, né? Vamos. Porque tem bastante assunto pra gente falar hoje. E vamos lá. Lauren, como a sua formação inicial em educação física influenciou sua prática na oftalmologia, especialmente no cuidado com atletas? Bom, a minha prática na educação física iniciou por um amor pelo esporte desde a infância, né? Então, desde pequenininha eu fui incentivada ali a praticar futebol, fiz diversos esportes. E esse amor me confundiu um pouco na questão da especialização, que eu só descobri no decorrer do curso que a minha vocação não era ensinar educação física, e sim praticar esportes, né? Agora, essa prática do exercício na oftalmologia foi só depois da oftalmologia mesmo que eu fui observando a importância do uso de óculos corretos, adequados, o manejo ideal ali nas lentes de contato, né, para não ter nenhuma sequela. Já vi várias pessoas famosas no Instagram com algum problema em decorrência do esporte, né, com mau uso aí na proteção ocular. Teve até a Bruna Ianez, ela recentemente teve um probleminha aí com uma pomada no cabelo. Eu lembro. Que ela não tinha sido orientada, né, sobre os cuidados, o que não poderia fazer. Inclusive, tem várias dessas pomadas que são proibidas atualmente. Então, e é muito usado no crossfit, na corrida, né, de longa distância. E aquela pomada vai se desfazendo ali, atinge o olho e pode causar ceratites graves. Então, eu vejo que no esporte falta muita orientação na questão da oftalmologia, né, dos cuidados oculares. É isso mesmo. E quais riscos que a gente corre se a gente não tomar esses cuidados, né, não tiver uma prevenção durante a atividade física? Bom, vão desde consequências leves até consequências mais graves, né? E também tem as consequências imediatas, que naquele dia você já pode sentir alterações, e tem consequências que virão anos mais tarde. Então, assim, falando num português mais claro, né? A pessoa que sai para correr num dia ensolarado, por exemplo, sem óculos, exposição ao vento, tem o trauma nos insetos, tem o ressecamento ocular. Os raios ultravioletas, eles podem induzir ali uma catarata precoce. Eles podem induzir a formação de uma pelinha que, às vezes, as pessoas podem se recordar de ter visto nos olhos das pessoas, chamada pterígio. E também tem uma degeneração macular relacionada, né, à idade,
que normalmente acontece após os 60 anos, que pode ser precipitada aí também pela desproteção contra os raios ultravioletas, né? Então, a pessoa que pratica esporte constantemente, ela vai ficar com esses riscos, né, aumentados, tanto para essas doenças a curto prazo, quanto a longo prazo. Agora, uma coisa que é muito comum eu pegar na segunda-feira como urgência, porque a pessoa sai domingo para pedalar, para correr, né, é a ceratite. Porque é como se fosse uma queimadura mesmo da córnea, que é a porção mais superficial ali do olho, que ela vai ser queimada. A pele a gente lembra de passar protetor, né? Sim. Agora, muita gente sai sem os óculos com proteção UV. Nossa. E tem que ser com proteção UV. Por isso que os de camelô não servem. Era até uma dúvida que eu ia tirar com você, porque os de camelô, eles não têm a lente. É o quê? Um plástico, aquilo colorido? É até uma lente que consegue corrigir o grau. Mas eles não têm proteção UV, esse é o principal diferencial deles ali. E também os óculos de camelô, de grau, por exemplo, eles vêm com o mesmo grau no olho esquerdo e no olho direito. E dificilmente a gente tem exatamente o mesmo grau num olho e no outro. Então, se você está usando com o mesmo grau, ou você vai estar hipercorrigido em um olho, ou hipocorrigido em outro olho. Nossa. E aí isso pode gerar dor de cabeça, né? O seu olho fica acostumado com um grau que você não tem. Sim. Não corrige graus de astigmatismo nesse tipo de lente. Entendi. Então, assim, tem diversas complicações aí, desconfortos que os óculos de camelô podem trazer. Caramba. E a gente também tem a questão do uso de lentes de contato. E muita gente faz atividade física, às vezes, de lente de contato. Quais são os cuidados que os atletas ou as pessoas que praticam atividade física devem tomar com essa questão? Bom, as lentes de contato a gente tem que separar basicamente aí nos esportes aquáticos, que os cuidados serão uns, e nos esportes que a gente vai praticar ao ar livre, como a corrida, a bicicleta, etc. Então, eu vou falar mais voltado aqui para a corrida e para a bicicleta, e eu menciono um outro ponto sobre a atividade aquática. Tá. Bom, durante a corrida, durante a pedalada, é muito importante a gente estar com a lente de contato. O ideal é ter um lubrificante dentro do bolso ali. A gente coloca a água, põe o gel, mas não põe o lubrificante. A gente sempre anda com lubrificante lá em casa, porque a gente já está bem orientado quanto a isso. Mas o porquê do lubrificante? Às vezes o dia está muito quente. Mesmo quando você esteja de óculos, você tem ali, você está correndo contra o vento. E aquele vento, dependendo do tipo de óculos, ele pode entrar pelas laterais, pode entrar um cisco ali no seu olho. E se entra um cisco, um corpo estranho no seu olho, qual que é a reação imediata? Levar a mão, o olho para esfregar, para tentar tirar. E isso você pode traumatizar de forma séria a córnea. E ficar com aquela dor, com uma úlcera, isso tudo posteriormente ele falando, né? É um quadro muito doloroso. Agora, quando a gente está com um lubrificante no bolso, entrou um cisco ali no olho, você para, pinga uma gotinha, pisca bastante o olho, isso já pode ser mais que suficiente para mobilizar esse corpo estranho do olho. Entendi. Então, já ajudaria bastante nesse sentido. Quem usa lente de contato tem que estar sempre lubrificando o olho, independente do esporte. Isso eu vejo que muitos pacientes usuários de lente de contato também desconhecem. Eles põem a lente de manhã, ficam com a lente o tempo inteiro, vão tirar ao final do dia. Agora você imagina que a lente é uma esponjinha. Ela vai absorver ali a sua lágrima produzida. Então, você já vai ter um olho seco mais ao final do dia. Quem é usuário de lente, tira a lente, geralmente sente um ressecamento ocular mais importante ao final do dia. E aí, o ideal é você estar lubrificando seus olhos a cada 2 horas, para evitar esse trauma, esse atrito aí da lente com a superfície do olho e evitar complicações futuras. Sim. Entendeu? Então, assim, o ideal, corrida e pedalada, põe as suas lentes de contato, ande com lubrificante e coloque os seus óculos esportivos 100 grau por cima. Ah, mas eu não queria usar lente. Aí a gente já tem também as opções de óculos esportivos com grau. Com grau. Né? Ah, legal. Às vezes já tem o óculos esportivo com lugar para colocar a lente também, Tem não também, tem? tem essa opção também. Muito tem um legal. óculos esportivo que você vai colocar a lente ali na própria lente do óculos. E, Lauren, falando em atividade física, quais são os cuidados hoje que a gente, de uma maneira geral, até quem não usa óculos de grau, deve tomar em relação à visão durante a atividade física?
Tem que estar sempre com óculos esportivo, com proteção UV. Eu, particularmente, gosto bastante do óculos tipo máscara, sabe? Sim, Aquele que pega vem, bastante, que pega né? bastante. Por quê? As laterais, a gente não se dá conta até colocar um óculos máscara no rosto. Que as laterais incomodam tanto a luminosidade quanto o vento. Sim. Então, vem vento, vem corpo estranho, já tive trauma mesmo com inseto. Quando os dias estão mais frios, já percebeu que correr com óculos muito aberto ou sem óculos, que a gente começa a lacrimejar? Mais. Exatamente, porque o olho, ele resseca e tenta produzir um lacrimejamento reflexo para se lubrificar. Então, isso é um sinal de que a gente tem que melhorar a lubrificação e, principalmente, proteger ali contra o trauma, digamos assim, do vento ali direto no rosto, né? Sim, sim. E às vezes as pessoas acham que o óculos é mais um artigo da Tiana Look, mas na verdade pace, não é. Né? Ele pode baixar o pace e proteger o olho, né? Com certeza, com certeza. E óculos de graus comuns são adequados também para a prática esportiva? Ou existem algumas recomendações específicas? Bom, a pessoa pode usar óculos de grau comum para a prática esportiva, mas se for um dia muito ensolarado, se ele não for o modelo fotocromático, que é aquele que escurece de acordo com a intensidade da luz, a pessoa pode ter um certo desconforto, né? Se for um dia muito claro e se essa pessoa, obviamente, tiver uma maior sensibilidade à luz. É isso. Entendi. Tem alguma diferença, assim, de alguns cuidados de pessoas que têm o olho mais claro, por exemplo, igual você, eu tenho uma fotossensibilidade maior, é assim que fala? Sim, maior fotossensibilidade. E aí a gente tem, por exemplo, é indicado a gente usar lente mais escura ou não existe nenhuma diferença? Bom, em relação a olhos claros e olhos escuros, a gente tem uma diferença na sensibilidade à luz, pelo seguinte motivo. Eu explico para os pacientes, imagine uma cortina com um pano fininho e uma cortina blackout. A nossa pupila, que é a bolinha preta do olho, é por onde passa a luz para dentro dos nossos olhos. O olho marrom, ele tem mais pigmento. Então, isso funciona como uma cortina blackout, impedindo de passar tanta luz para dentro do olho. Então, essas pessoas normalmente têm menos sensibilidade à luz que as pessoas com olhos claros, que seria o exemplo da cortina de pano fininho aí, que vai entrar mais luz para os olhos e, com isso, a pessoa ter mais desconforto, né? É claro que isso varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas com olhos castanhos que têm mais fotossensibilidade, pessoas com olhos claros que têm menos fotossensibilidade. Mas tem essa relação, sim. Então, assim, além da questão do olho claro, olho escuro com a fotossensibilidade, a gente tem essa doença que eu mencionei, degeneração macular relacionada à idade, que é mais comum nas pessoas com olhos claros, justamente por ter maior passagem de luz ali para os olhos e isso precipitar a formação de uma alteração que a gente chama de drusas, numa área muito nobre para a nossa visão. E isso, a longo prazo, pode ir acometendo a visão central dessa pessoa e essa pessoa começar a enxergar cada vez pior. Isso tudo pode ser evitado por alguns hábitos de vida. Não fumar, cuidar melhor da sua saúde, diminuir o estresse oxidativo no organismo e, para os olhos, particularmente, o uso, né, dos óculos com proteção UV. Ah, legal, legal. E uma coisa também que eu acho bem interessante, Laura, você falou sobre, às vezes, entrar um cisco e a primeira reação, o primeiro reflexo que a gente tem é coçar os olhos. E eu vejo tanta gente coçando o olho de qualquer jeito. Me diz, tem um jeito certo da gente coçar o olho, da gente, tipo... de gente que faz até barulho mesmo quando tá. E é um órgão, né, assim, muito sensível e muito exposto. Quais cuidados que a gente tem que tomar também em relação a isso? Na realidade, o ideal era não colocar a mão no olho de forma alguma. Mas, assim, a gente sabe que às vezes, eu também tenho olhos, né? Então, eu sei como que aquela coceirinha quando vem é insuportável. Sim. Então, o ideal seria você coçar naquele cantinho, que é onde a gente sente bastante a coceira, é coçar sem usar a unha, né, com a polpa digital e só naquele cantinho para aliviar. O globo mesmo, o globo ocular, não esfregar de forma alguma, porque se tiver um corpo estranho ali,
Imagina que ele esteja preso na parte interna da sua pálpebra. Você vai passar a mão, ele vai arranhar o seu olho todo. Então, isso vai doer demais nos próximos dias para você, entende? Além dos danos superficiais ali, a gente pode promover até um descolamento de retina, se forçar com muita força. Se tiver um buraquinho ali na retina, essa pressão que você faz pode ser suficiente para descolar a retina. Então, assim, não coçar de forma alguma, lubrificar para tentar expelir esse corpo estranho, né? Esse possível corpo estranho. E se descolar, se desloca a retina, perde uma parte da visão. Se descola a retina, você pode ter uma cegueira ali, parcial ou total, e deve ser operado imediatamente para aumentar as chances de restabelecer a visão. Se passar muito tempo, mesmo com cirurgia, às vezes o prognóstico já fica mais sombrio, né? Meu Deus. Agora, saindo aqui totalmente aqui do nosso roteiro, não fica nervosa, você contou para mim a sua história em relação ao oftalmo e ao esporte. Por que você veio para essa área? Tem uma questão pessoal, não tem? Você conta pra gente? Sim. A oftalmo a primeira vez que me chamou a atenção, porque assim, eu costumo brincar que eu acertei de segunda as coisas na minha vida, né? Eu fiz a educação física, depois acertei na medicina. Dentro da medicina, meu sonho era ser cardiologista. Olha. Então, assim, até pela relação mesmo com esporte e tal, então eu queria ser cardiologista. Mas, durante a minha formação, uma coisa que me chamou muita atenção foi uma vez que eu vi um pós-operatório de catarata. E o paciente estava cego por catarata. E ele ficou super emocionado no dia seguinte, quando o cirurgião retirou o curativo dele, ele começou a chorar. Falou, a blusa do médico é azul. Ficou todo feliz. Então, aquilo me trouxe um sentimento tão bom de poder devolver a visão para as pessoas, que me chamou a atenção, que mais tarde acabou me levando para a área da oftalmologia. Agora, dentro da corrida, da prática de esportes, minha vida toda eu pratiquei esportes, né? Mas em 2022, eu descobri uma alteração que eu tenho no fundo dos olhos, uma degeneração macular, inclusive. A minha avó tem essa doença, então acredito que seja genético mesmo, né? A gente ainda está em investigação. Mas também pode ser uma cicatriz que vai estabilizar ali. Porém, assim, a profissional, ela é excelente, é uma referência em distrofias no país. E falou, olha, a única coisa que você tem para fazer nesse momento, até porque é uma doença sem cura, né, a degeneração macular, o que você pode fazer é cuidar muito bem da sua saúde. É você não ser sedentária, você estar sempre praticando um esporte, cuidando bem da sua alimentação, que assim você vai conseguir diminuir a formação de possíveis drusas aí no seu futuro e com isso estabilizar a doença, né? Sim. Então, naquele momento eu me vi totalmente fragilizada e, né, assim, parece que meu chão caiu. Eu pensei, poxa, será que eu vou ficar cega um dia, né? Então, assim, eu tenho essa chance, inclusive. Então, eu preciso cuidar, fazer a minha parte. Ao invés de ficar chorando e me lamentando, vamos fazer o que tem que ser feito e tá na mão de Deus, né? E aí eu procurei a Thalita nessa época, que eu queria experimentar um esporte novo. A corrida nunca tinha sido um esporte na minha vida. E aí eu fui para a área da corrida sob supervisão da Thalita. Até então tinha tentado correr algumas vezes, sentia dores no joelho. E acabou que a Thalita montou, assim, maravilhosamente bem, evolui demais, coisa de 8 meses, já estava conseguindo fazer ali uma meia maratona, que eu fiquei muito feliz. Minha medalha ficou separada para eu levar para a doutora, que cuida de mim. E foi isso. Então, eu entrei na corrida por conta desse problema de saúde e me apaixonei. E como que você descobriu esse problema? Meu marido. Ai, como que foi? Ele é oftalmo também. Eu fui fazer o meu exame de rotina, né? Tava tendo umas dores de cabeça, achei que pudesse ser devido a algum possível grau, já que os 40 vão chegando perto aí. Então, ele fez o meu exame completo. Na hora de examinar o fundo do olho, ele falou, olha, tem alguma alteração aqui. E aí me passou em outros aparelhos mais específicos para avaliar a retina. E a gente descobriu essa alteração que não descartava aí ser uma distrofia, que não tem, né, cura, uma degeneração macular de alguma origem que a gente não sabia, uma cicatriz. Então, a gente foi buscar uma antiga professora do Lucas, que é o Lucas, meu esposo, né? Fez a especialização dele também em retina na UFMG, também não, ele fez a especialização dele na UFMG também, mas em retina.
E uma das preceptoras dele, a Maria Frasson, que ele entrou em contato e pediu para que ela avaliasse e tudo mais. Fui até BH fazer essa avaliação, fiz os exames com ela lá e aí ela chegou a essa conclusão, sabe? Nossa, deve ter sido... isso baque. tem quantos anos? Você tinha quantos anos na época? Tem 2, 3 anos isso. Nossa, tem pouquíssimo tempo. Muito pouco tempo. Mas você tá fazendo a sua parte e vai dar tudo minha certo. E agora, Lauren, para os atletas que necessitam de correção visual, quais são as opções que existem no mercado de óculos? De grau esportivo, né? Natação, eu vejo muita gente nadando com lentes. Isso é uma das coisas que mais me dá agonia de ver. Porque por eu ter me especializado em córnea, que é a estrutura mais anterior, a parte mais à frente aí do nosso olho, é a principal afetada, né? Seja por corpo estranho, por vento, por água contaminada. E às vezes a gente acha que não, mas a água de piscina é muito suja, mesmo com os cuidados. Até a água da torneira, na hora de colocar a lente nos olhos, eu já peguei casos da pessoa não secar a mão e pegar um bichinho que a gente chama de acantameba, que é bem comum e que essa pessoa perdeu a visão por conta disso. Então, assim, mau uso de lentes de contato, eu pegava casos sérios, graves, todo santo dia. E muitas das vezes era por falta de orientação, de como colocar, como tirar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Sim. Então, para natação, o ideal não é nadar com lentes e colocar o óculos de natação por cima. O ideal é mandar fazer um óculos de natação com grau. Olha. Muita gente não sabe que isso existe, né? Existe essas possibilidades. Mas existe e é o mais recomendável, né? Ah, mas não tem jeito mesmo, eu só tô com a lente, é uma situação específica. Aí o ideal é colocar a lente no olho, colocar os óculos de natação por cima, tentar evitar o máximo possível de ter contato ali da água da piscina com o olho e assim que você acabar, retirar as lentes e jogar ela fora. Não ser daquelas lentes que você vai colocar na solução depois e pegar outro dia. Então são as lentes descartáveis. Descartáveis, exato. E aí eu sou leiga no assunto, eu nunca precisei usar óculos, graças a Deus, pelo menos por enquanto. Essas lentes descartáveis, até quantas vezes a pessoa pode usar? Só uma vez mesmo? Descartável é descartável mesmo. Você vai colocar uma vez e vai retirar e jogar no lixo. Existem também as lentes de descarte mensal, que aí você pode usar até 30 dias depois de aberta a lente. Então, muita gente confunde esses 30 dias, se é 30 dias de uso. Então, às vezes a pessoa usa uma vez ou outra, mas vai usar 30 vezes. Então, esse é um pensamento errado. É 30 dias a partir do momento que você abriu ali. Porque a partir de 30 dias, aquela lente pode se contaminar. Entendeu? Então, o conservante ali, depois dos 30 dias, já não funcionaria tão bem mais. O material da lente já não seria mais adequado. Ele começa a agarrar proteínas ali, debris dos olhos, e isso pode provocar uma infecção, uma reação alérgica. Então, vejo também muita gente passando aí dias, semanas depois do tempo de validade da lente. Isso é totalmente não recomendável. Nossa, imagino. Vamos lá, como que a personalização de óculos de sol ou de grau pode beneficiar atletas em termos de desempenho e proteção? Bom, eu falei aqui também sobre os óculos tipo máscara, né? Então, os óculos tipo máscara, eles são tipo uma peça única. Você vai, todo o seu campo de visão ali, você vai estar enxergando por ele. Então, isso já, você tem um conforto pela quebra da luz ali, que vai chegar nos seus olhos. Você tem um bloqueio total do vento contra insetos, né? E também a questão do conforto, porque quando a gente não está com os óculos tipo máscara, a gente consegue olhar para o lado e observar aquele feixe de luz, né, nas laterais. Sim. Consegue sentir aquele ventinho entrando. Isso também pode prejudicar a performance, por exemplo, numa prova de corrida, em que está entrando vento e aquelas pessoas com alto rendimento que passam muito rápido, então o vento vem mais forte contra o seu rosto. É verdade. Né? Então, até mesmo em dias nublados, a gente tem raios ultravioletas, tem vento, então precisa de proteção até mesmo em dias não ensolarados. E a gente tem até as lentes específicas para isso, né? Tem algumas lentes são polarizadas que vão mudando de cor? As polarizadas, que elas promovem uma excelente imagem. A
a gente consegue ver através delas a diferença para uma lente não polarizada é a qualidade da imagem, principalmente. Agora, as fotocromáticas, que são as que mudam de cor. A gente sai para o sol e ela escurece conforme a intensidade da luz. Se você entra dentro de casa, ela vai clarear ali em uns 30 segundos até ficar clarinha novamente. Legal. Então, assim, eu gosto bem do fotocromático para esportes e bem da polarizada para a gente sair no dia a dia, assim, para você... você tá passeando, tá vendo uma cena bonita, eu adoro as polarizadas. Agora, se conseguir ter os dois, melhor ainda, né? Eu uso a fotocromática para pedalar. Às vezes você entra numa trilha que é mais fechada e ela clareia um pouco mais, ou você tá, por exemplo, no asfalto, que o reflexo do sol é um pouco mais forte, né? E aí ela melhora essa questão da nossa sensibilidade, sempre com óculos grandão também. Outro dia até me perguntaram se eu não ia esquiar por causa do tamanho do meu óculos. Eu falei, prefiro esse mesmo de esqui do que voltar com algum problema de vista para casa. É isso e mesmo. A gente falou de óculos e agora vamos falar das escolhas das lentes. Como que essa escolha específica das lentes, ela pode influenciar também na performance esportiva e na proteção ocular? Bom, fotocromáticos, como eu expliquei, ele vai regular ali a cor da lente de acordo com a luz do ambiente. Você imagina se você está com um óculos escuro, que não vai mudar ali, e aí vai fazer uma prova de 3 horas. Começa com um dia super ensolarado. E aí, no decorrer da prova, vai escurecendo, você vai passar por um lugar ali com a mata fechada, talvez, se for uma prova de trilha, por exemplo. Sim. E aí vai ter menos luminosidade, e aí esse óculos não vai ajustar de acordo com a luz ambiente. E isso, às vezes, você pode não ver um galho tropeçar, não ver um bicho. Então, assim, eu acho o fotocromáticos excepcional na questão de performance esportiva, né? Tanto para bicicleta, quanto para corrida e esportes, assim, em geral. Legal. São coisas, assim, que eu nem imaginava, né? Como eu não uso óculos, mas convivo com várias pessoas que usam e não sei se elas tomam esses cuidados durante a atividade física. Os seus pacientes, de uma maneira geral, ou as pessoas que você convive, que precisam usar óculos ou lente, eles usam mesmo durante a atividade física? Bom, usam porque se não usam, hoje todo mundo posta e eu vou lá e puxo a orelha. Então eu falo, olha aí, ó, vai ficar com catarata cedo, vai ter pterígio, ó, esse pterígio vai aumentar, que às vezes a pessoa já tem uma queixa, explico direitinho, quando eu vejo fazendo alguma coisa errada, eu vou lá e puxo a orelha. Chama atenção, né? Eu tô falando puxo a orelha brincando, mas chama atenção para algumas coisas que às vezes passa batido, não é do dia a dia da pessoa, e às vezes a pessoa está distraída ali, não vai pensar o que tem que ser feito, né? Mas é extremamente importante. Entendi. E assim, todo mundo uma época da vida vai usar óculos mesmo ou é mentira? Olha, vai. Vai? Porque eu sou a única da minha família que ainda não usa. Meu filho usa, minha mãe, minha irmã, meu pai. Eu ainda não precisei. Não sei se eu já tô precisando. Você já ouviu falar da síndrome do braço curto? Não, nunca ouvi, me conta. Depois dos 40, quem nunca usou óculos, nunca precisou, nunca teve grau nenhum, depois dos 40, o músculo lá dentro do olho, que ajuda a gente a focar para perto, ele começa a apresentar falhas. Então a pessoa começa a colocar ali para ler e acha assim, nossa, tá embaçando, e começa a afastar. Aí pisca, aí não, assim ficou melhor, aqui já embaça. E é batata, é fazer 40 anos, você ganha uma vela de aniversário e um óculos para perto. Jesus! Mas eu conheço fulano que tem 42, não sente nada. Se ele não sente nada, ou é porque não usa tanto a visão para perto e ainda não percebeu, ou então tem algum grau para longe, que aí isso assim já seria um pouquinho mais complicado de explicar aqui, mas quem apresenta dificuldade visual para longe antes dos 40, isso vai apresentar um benefício ali quando chegar nos 40 de precisar tirar o óculos para longe para ler para perto. Então a pessoa vai ler sem óculos para perto e tem os seus óculos para longe ali. Então você acha que eu deveria marcar um oftalmo só para fazer uma revisão? Você tá com quantos anos? Eu fiz 40, dia 9 de fevereiro, tem um mês. Então você já pode começar a ler aqui.
Ou então você vai lá no consultório, eu coloco a adiçãozinha para 40 anos, você vai falar, nossa, eu não sabia que eu precisava. Olha. Também eu vejo muito paciente que chega com 40 anos lá, com outra queixa, porque ainda não conseguiu sentir também, né, essa questão do esforço visual. E aí, quando a gente coloca a adição, eu falo, não tá sentindo dificuldade para perto? Não. Aí eu ponho a tabelinha para perto, coloco a adição para a pessoa. Melhorou muito. Então precisa de óculos, sim. Entendi, tá bom. E vamos lá. Quais são as características que você considera fundamental na hora da gente escolher um óculos esportivo, Lauren, para promover todas essas proteções, conforto, baixar pace, tudo que a gente precisa? Primeira coisa mais importante é tenha a sua ótica de confiança, porque é muito comum também o paciente pesquisar apenas pelo preço. E aí vai na ótica que achou mais barato. Depois leva pra gente o óculos e fica, mas esse óculos aqui tem isso, tem aquilo? A gente não consegue saber tudo que foi feito ali no óculos. Sim. Eu peço a garantia, falo, me presta a garantia, deixa eu ver a lente. Não, mas não me entregaram. Não entregaram um cartãozinho, que o ideal é entregar um cartãozinho com a garantia da lente, com tudo especificado ali. Então, assim, primeira coisa começa na confiança da ótica que você está comprando. Ah, mas não comprei em ótica. Então, a gente nem conversa. Porque primeiro que o óculos tem que ser comprado em uma ótica. E uma ótica de confiança. A ótica de confiança é obrigada a vender óculos com proteção UV. Seja, né, assim, qualquer esportivo ou modelo solar convencional, tem que ter proteção UV. Tá? Então, começa aí na escolha da ótica. E aí, assim, os detalhes, os tipos de lente, vai variar de acordo com o esporte, né? Corrida e bike tem que usar máscara. Eu acho mais seguro mesmo, por todas essas questões que a gente já conversou aqui, né? Da proteção contra o vento, contra insetos e também uma maior área de proteção ocular, né? Sim, com certeza. Várias modalidades esportivas, né? A gente precisa de óculos. Tudo que é... A maioria dos esportes outdoors, né? A gente precisa. Exatamente. Isso mesmo. E em relação à escolha, então, das lentes, pros... Mentira, lente não, desculpa. Para os esportes aquáticos, quais são as recomendações específicas de proteção ocular? Até às vezes, por exemplo, para mim, que eu acho que não preciso usar óculos, eu já nadei um tempo. Existe alguma proteção que eu deveria tomar um pouco? Porque tem várias substâncias químicas que usa para o tratamento da água, né? Então, quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Uma pessoa que não precisa de óculos para correção de grau, o ideal é que vai praticar natação é estar sempre com óculos de natação. Uma coisa também importante que eu vejo, muita gente aperta demais o óculos. Eu já atendi uma pessoa e ela, praticante da natação, ela chegou falando que estava com flashes luminosos, mas ela só notava isso depois que ela tirava os óculos de natação. O óculos de natação não pode está pressionando o globo. O óculos, para estar bem adaptado, ele tem que estar apoiado no osso. Ele não pode ficar aqui entre a bolinha do olho e a borda óssea. Ele tem que ficar sobre o osso, porque senão ele cria uma pressão intraocular muito grande, ele está apertando o olho a todo momento. Então, essa paciente estava tendo alterações visuais de tanto apertar, porque o óculos estava mal adaptado ao rosto dela e ela apertando demais nas laterais, né, para o óculos não sair nem entrar água. Então, foi... Só um tiro ajuste. E queda, só um ajuste na questão do modelo do óculos de natação dela, ela já tirou as queixas, né? Já falou, não, melhorou tudo. Então, assim, graças a Deus não era nenhuma complicação mais leve, mas tem que ter esses cuidados sim. Óculos de natação, para pessoas que não usam óculos, é indispensável também. E algo muito importante é lubrificar os olhos antes de colocar os óculos, porque ele não vai respirar, digamos assim, né? O oxigênio que entra para a nossa lágrima, ele vem do ar ambiente. Então, isso aí também muita gente não sabe dessa importância. A partir do momento que a gente abafa, seja com uso de lente ou de óculos, não vai ter essa troca de oxigênio. Então, quanto melhor a lubrificação do olho ali, menor será o dano posterior. Então, eu indicaria ali pingar uma gotinha de lubrificante antes, colocar os óculos, se atentar a todos esses detalhes aí do óculos que eu expliquei. E depois que sair da piscina,
já pingar o lubrificante novamente. Esse lubrificante seria um colírio, Colírio um soro? lubrificante. Não, soro fisiológico não. Colírio lubrificante mesmo, prescrito pelo oftalmo, né? E o que você fala para as pessoas que nadam sem óculos? Porque tem muita gente que nada, às vezes, sem óculos também. Ou, às vezes, por exemplo, tá numa piscina, abre o olho embaixo da água. Tem muito disso. A gente corre algum risco? Sim, corre risco, sim. As pessoas têm muita crise de conjuntivite aguda. Por exemplo, é muito comum ter surtos em novembro, dezembro, janeiro, que é quando fica calor. O pessoal vai para as piscinas, para a praia, e aí depois volta todo mundo lá com o olho remelento, grudando, com dor, com a pálpebra inchada. Sim. Então, assim, tem essa transmissão de vírus na água, né, nas piscinas, de modo geral. E esses cuidados têm que ser redobrados no período que enche piscina, enche clube, que tem maior contato com as pessoas. No inverno também é bem comum, porque tem alguns vírus respiratórios que causam gripe ali, então todo mundo fecha o ambiente, né? E aí aquele vírus fica circulando ali dentro, e aí a pessoa pega em algum lugar que a pessoa coçou o olho, não lavou a mão e colocou a mão, e aí ela vai encostar a mão e levar a mão ao olho, então pega também. Nossa. Em academia de ginástica também, né? A gente tem... Também. Acho que em todos os ambientes, né? Mas a questão de água, que, por exemplo, a pessoa está com o olho íntegro, não tem nenhum machucadinho, nenhum trauma, nada, ela pode pegar conjuntivite, né? Agora, supondo que é uma pessoa já alérgica, que é aquelas pessoas que coçam muito o olho, que tem muita rinite, essas pessoas que coçam muito o olho, elas já têm um sistema imunológico meio debilitado, exacerbado, já não funciona da forma comum, da forma que deveria funcionar. E o olho dessas pessoas, naturalmente, já é mais seco. Então, a lágrima, ela tem imunoglobulinas para proteger. Então, a pessoa já tem um risco aumentado. Sem contar o trauma da pessoa que coça o olho. Às vezes tem um machucadinho ali. Se ela mergulha, abre o olhão embaixo da água, pode acontecer de infeccionar e causar uma úlcera grave, né? Com certeza. Com certeza. Eu imagino que você deve ver isso quase que diariamente. Quais são os sinais de possíveis lesões oculares que os praticantes de esportes devem estar atentos? Bom, isso também depende. Se for um esporte aquático, qualquer sinal fora do habitual, seja vermelhidão, ou então ele nem está vermelho, mas está sentindo que tem alguma areinha ali, tem que procurar um oftalmologista imediatamente. Por causa desse risco de acantameba, desse bichinho que eu falei no início. Então, no início da infecção, às vezes os sinais podem não ser tão relevantes quanto os sintomas. Então, somente com a avaliação na lâmpada de fenda, que é o nosso aparelho microscópico, para avaliar ali, ampliado o olho, com detalhes, com os colírios certos, né? Que a gente vai conseguir ter essa suspeita, diagnosticar e tratar da forma adequada. E quanto mais precoce, melhor é a chance de preservar a visão, né? Então, assim, tem que ter esses cuidados com a água. Agora, nos esportes outdoors, sem ser na água, a gente precisa se atentar a... Me perdi. Quais são os cuidados que a gente deve... os primeiros sinais, assim, que a gente deve... Nos esportes outdoors, a hiperemia, que é a vermelhidão no olho, pode acontecer só do olho estar seco. Se for algo leve, a pessoa vai lubrificar e ali ela já vai, talvez já sentir um conforto e aquilo não vai piorar. Agora, se for uma hiperemia, uma vermelhidão significativa, associada à dor, sensibilidade do globo, já pode procurar ali, que pode se tratar de uma ceratite, principalmente se aquele dia tiver sido ensolarado, não tiver tido a proteção adequada. Então, precisa de avaliação. Se tiver hiperemia, dor, sensação de corpo estranho nos olhos, aí tem que procurar atendimento. Se for uma vermelhidão leve, o uso do lubrificante muitas vezes já é suficiente. Perfeito. Perfeito. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Como que a exposição prolongada ao sol durante a atividade física ao ar livre pode afetar a saúde ocular e quais medidas preventivas são recomendadas? Bom, então é o que a gente comentou a respeito da exposição solar, né? Os raios UV, eles têm o poder de queimar a córnea. A córnea, se a gente for levar aí pelo exemplo dos tecidos do corpo, é uma das áreas do nosso corpo com mais terminações nervosas.
E quanto mais no centro da córnea, maior o número de terminações nervosas. Então, você imagina, qualquer coisinha no olho parece gigantesco, né? Quem já teve um cisco no olho, alguma coisinha, assim, alguma conjuntivite, sabe o quanto é ruim, quanto dói, o quanto é desconfortável estar com um problema ocular. Então, proteção, óculos. Então, sempre óculos em qualquer atividade que for praticar, igual eu falei, em dias ensolarados, nublados, tem que estar de óculos, com maior superfície de proteção possível, né? E deixa eu te perguntar, tá muito na moda aqueles óculos com lente amarelas, lentes, às vezes dá a sensação de que eles clareiam bem mais do que realmente é sei lá, o dia a dia, o cenário que a gente está vendo. Isso pode vir a prejudicar um pouco a visão ou não tem nada a ver? Não, as lentes, os óculos com lentes de filtro amarelo, elas são muito indicadas para aquelas pessoas que têm fotossensibilidade na direção noturna. Então, para dar um bloqueio ali naquela luz do farol, então seria interessante para esses casos. Não é só para compor o look. Não, não. Agora, durante o dia, os óculos, a gente chama esses óculos de óculos cosméticos, né? Que a gente consegue observar os olhos das pessoas através das lentes. Então, tem lente azul, tem lente rosa, amarela. Então, assim, não interessa durante o dia qual que é, mas sendo comprado numa ótica de confiança, de uma marca de confiança, eles todos terão proteção UV igual o solar convencional, né? Agora, o que pode acontecer, se for um dia mais claro, a gente vai ter uma percepção de claridade do ambiente maior do que um solar convencional, justamente porque a lente é clara, né? Mas também você pode ter mais fotossensibilidade com esses óculos durante o dia do que com solares convencionais, concorda? Mas também ao final do dia, se você tá lá pedalando no entardecer, às vezes você vai ver um entardecer lindo, né? Com aqueles óculos, assim, você vai... não vai ter fotossensibilidade, você vai conseguir observar com mais clareza os detalhes do ambiente. E o óculos solar, com aquela proteção mais escura, mais pesada, não seria tão suficiente para aquele momento, né? Então, assim, como os dois têm proteção UV, seria interessante, às vezes, usar o cosmético mais ao final do dia também. Bacana. Tem muita gente na balada com esses óculos também, aí é charme, né? Na balada é o charme mesmo, é pra compor o look. Com certeza. Laura, a gente tá chegando no final do nosso episódio. Foi muito legal mesmo, assim. As informações que você trouxe são coisas que são pouco faladas dentro do meio esportivo e elas são muito importantes, porque pra gente que pratica esporte, principalmente ao ar livre, eu acho que apreciar a paisagem é muito interessante, é muito bom, e a gente precisa da nossa vista para isso. Com certeza. E antes da gente acabar, eu vou fazer um bate-bola com você, tá? Eu te pergunto e você responde. Vamos lá. Esporte favorito para praticar? Atualmente é corrida. Você já jogou bola? Quais você já praticou? Eu já fiz futebol, aí eu jogava nos interperíodos, né? Então, assim, já pratiquei futebol. Teve uma época que, apesar da minha pouca altura, eu gostava bem do basquete. Legal. Dentro da educação física também. Musculação, desde a minha vida inteira, desde os meus 15 anos, eu pratico a musculação. Basicamente esses esportes, assim. Boa. Lentes polarizadas ou fotocromáticas? Aí cada um para uma situação. Polarizadas para apreciar paisagens, para passear, fotocromáticos para esportes. Boa. Uma dica rápida para proteger os olhos no esporte? Óculos. Um hábito saudável para a visão? Lubrificar os olhos. É mesmo? Olha, lubrificar os olhos. Vou comprar o meu lubrificante, então, para os olhos. Olho seco, quem trabalha muito em computador, quem trabalha em ambiente com ar-condicionado, ventilador, ar-condicionado do carro, todo mundo tem fatores que ressecam os olhos. Quem faz muita leitura, quem estuda muito. Então, o hábito de lubrificar os olhos deveria ser recomendado a todos. Então, excelente. Ajuda bastante. Uma mensagem para quem negligencia a saúde ocular? Uma hora a conta vem. Muito bom, Laura. E mais alguma coisa que a gente não falou aqui que você gostaria de falar em relação à saúde da nossa visão, alguns cuidados que a gente deve tomar? Uma mensagem pode não ter tanta relação com o esporte,
mas que serve como um alerta aqui, é a idade que a pessoa tem que ir ao oftalmologista, que isso a gente observa na prática que é bem deficiente. A criança, assim que nasce, ela faz o teste do olhinho no hospital. Tudo normal, essa criança tem que fazer uma avaliação oftalmológica e no consultório do oftalmo entre 6 meses e 1 ano de vida. Então, depois desse exame, caso ele seja normal, a criança deve passar a ir ao oftalmo anualmente a partir do 3º ano de vida. Olha. Então, assim, nessa idade, a gente consegue detectar e tratar doenças oculares que após os 6, 7 anos, a criança não consegue mais ser tratada e não melhorar mais a visão. Que é o estágio de desenvolvimento visual até essa idade, 6, 7 anos. Sei. Então, isso é muito importante. Então, não é somente pelo esporte, mas quando eu vi uma manchete dizendo que 30% das pessoas no país nunca tinham procurado um oftalmologista, independente da idade, é um número muito grande. Então, é muito triste pegar doenças oculares que a gente observa que naquele momento não tem mais o que ser feito, que poderia ter sido evitado caso tivesse procurado ajuda antes, né? Então fica essa mensagem aí para todo mundo que tem filho, sobrinho, parentes, netos. A partir do 3º ano de vida, levem seus filhos, não esperem eles se queixar, mas ele não sabe ler as letrinhas. A gente sabe avaliar isso, mesmo sem alfabetização, então levem, que é muito importante diagnóstico precoce. Excelente, Laura. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz mesmo. E para você que chegou até aqui no final, fica ligada toda quarta-feira às 19 horas, tem um novo episódio do Deixa Ela Falar para vocês.